Juraçá critica Aline. Grades concorda em conceder uma licença de escola para Aline. Gentil alerta Jonatas ao perceber o interesse do filho por Aline. Ademir aconselha Caio a esperar o luto de Aline para se aproximar da moça. Cândida alerta Aline sobre Antônio. Luciana diz a Aline que não é possível a professora entrar no compostativo. Jonatas alerta Aline, que constata que os trabalhadores resolveram fazer uma mutirão para consertar a casa dela. A Nelly conta a Luciana que Aline defendeu Cristian na escola. Jurece diz a Caio que o amor abrirá o destino do filho de Antônio. Ramiro pede a Kevin para descobrir o segredo que existe entre Cândida e Antônio. Angelina fica preocupada ao perceber que Daniel também está apaixonado por Aline. Caio beija Aline. Aline se afasta de Caio e pede para o rapaz ir embora. Luzinda tenta tranquilizar Odilon sobre a Nelly, sem saber que a sua irmã se exibe nas redes sociais em trocas de dinheiro. Caio e Daniel conversam sobre as paixões que estão sentindo, sem saber que ambos que se refere à mesma mulher. Antônio não admite que Luigi se hospede em sua casa e Irene sugere a Perla que o italiano fique na pousada. Aline avisa a Antônio que enviou um relatório denunciando o produtor rural para uma amiga jornalista, pedindo para divulgar as informações escritas, caso aconteça algo com ela ou com João. Antônio conta a Irene que Aline o ameaçou. Tadeu garante a Aline que ninguém vai ajudá-la. Antônio pede a Silvério que descubra para quem Aline enviou o relatório. Irene alerta Graça para ficar de olho na administração que Daniel nutre por Aline e sugere que a moça engravide do filho. Cândida aconselha Caio a enfrentar Antônio. Diante da desconfiança de Irene, Perla diz à mãe que fez uma pesquisa na internet que comprova que Luigi é milionário. Ademir concorda em atender ao pedido de Caio para comprar sementes de milho na corporativa em seu nome e oferece a Aline. Jussara repreende Aline por não ter aceitado a proposta de Antônio, com receio do que possa acontecer com a sua filha. Graça segue a orientação de Irene e tenta engravidar de Daniel. Mara entrega as sementes para Aline e diz que foi o filho de Antônio quem comprou para ela. Antônio fica sabendo por rural que alguém ofereceu sementes para Aline. Luzinda se nega a dizer a Antônio quem foi o comprador das sementes. Jussara avisa Aline que Jonatas está apaixonado pela filha. Aline e Jonatas cobram de Marino a investigação sobre a morte de Samuel. Rodrigo aceita advogar na investigação do assassinato de Samuel e avisa a Aline que ela colocou em risco a amiga jornalista para quem enviou a carta. Anneli fica surpresa quando Andrade mostra a tela do computador com a sua imagem na internet.
Irene tenta convencer Daniel a descobrir quem deu as sementes para Aline, a fim de conseguir a vaga de sucesso nos negócios do pai. Caio afirma para Angelina que é o sucessor de Antônio por direito. Daniel solicita a Luzinda um relatório de todas as transações comerciais dos últimos meses do corporativo. Daniel procura Aline. Daniel percebe que Aline pensa que foi ele quem te enviou as sementes. Daniel repara que a água do terreno de Aline é transparente, em comparação com a água barrenta das terras de Antônio. Juan conta a Antônio que escutou Aline dizendo a Jonatas que precisa pedir empréstimo. Andrades tenta chantagear Adeli. Luíde se hospeda na pousada de Andrades e Luzinda. Daniel revela a Antônio que Ademir comprou as sementes para Aline. Cândida aconselha Caio a revelar a Aline o seu amor pela moça. Cândida conta a Caio um segredo da família do rapaz. Antônio orienta Franco a conceder o empréstimo para Aline, pedindo como garantia as terras dela. Luzinda conta o tratamento irônico de Andrades com Anneli. Aline aceita fazer o empréstimo, dando as terras como garantia ao banco. Jonatas interrompe a conversa entre Aline e Daniel. Aline não acredita quando Daniel afirma que não foi ele que te enviou as sementes. Jonatas diz a Aline que trabalhará à noite em suas terras para ajudá-la. Antônio avisa a Luíde que ficará de olho no rapaz. Andrade insiste em explorar Anneli. Anneli tenta convencer Luzinda a denunciar o marido por agressão. Irene aconselha Perla a voltar a trabalhar nas terras da família. Jonatas informa Aline que a casa ficou pronta. Christian esconde de Mena o bullying sofrido na escola. Tadeu avisa a Antônio que Aline perdeu a escritura das terras no incêndio. Ademir conta a Daniel que foi Caio quem ofereceu as sementes para Aline. Enzo comunica a Antônio que alguém destruiu os cabos da internet. Daniel afirma a Caio que sabe tudo sobre as sementes. Caio diz a Daniel que quis ajudar Aline, consertando uma injustiça cometida por Antônio. Antônio manda Ramiro pegar as escrituras das terras de Aline no cartório. Aline reage quando o funcionário do cartório te diz que não há nenhuma escritura das terras em nome de Samuel. Daniel conta a Aline que foi Caio quem comprou as sementes para ela. Angelina aconselha Luzinda a deixar Andrades. Antônio ateia fogo à escritura das terras de Aline. Anneli se exibe para Tadeu na webcam. Kevin alerta a Anneli de que ela foi vista por Silvia na tela do laptop de Tadeu. Perla conta a Luíde que o pai mandou Daniel investigá-lo. Cândida diz a Ademir que sabe que seu segredo. Aline procura Caio. Caio se arrepende da maneira como tratou Aline. Aline acusa Antônio de ter sumido com a escritura. Luíde beija Crades
fica sem jeito ao ser reconhecida pelo italiano como um dos seus contatos em sites de relacionamento. Antônio promete ser grato a Luigi se o italiano convencer Perla a abandonar os remédios. Andrade promete a Luzinda que não vai mais agredi-la. Grades diz a Graça que os brincos que ela ganhou de Irene era de Ágata. Cândida sugere a Caio que dê um presente a Aline. Aline assina um contrato do empréstimo e promete entregar a escritura a Franco assim que encontrar o documento. A Nelly aconselha Luigi a vender o relógio para pagar a pausada, exigindo comissão. Graça devolve os brincos a Irene. Caio e Irene trocam insultos e Daniel briga com o irmão. Caio enfrenta Antônio quando o pai pergunta se foi ele quem deu as sementes para Aline. Caio deixa claro a Antônio que ele tem direito à sucessão por ser o filho mais velho e acusa Irene de influenciar o pai. Daniel liga para o primo de Luigi, sem saber que está sendo enganado pelo italiano. Luigi paga a Nelly uma comissão pela venda do relógio. A Nelly se esconde para não ser vista por Tadeu. Luigi aceita a proposta de Antônio de fazer Perla largar os remédios em troca de um bom emprego. Antônio decide entregar a sucessão a Daniel e a Perla. Aline estranha a falta de água repentina em suas terras. Caio procura Rodrigo com a intenção de processar Antônio. Caio diz a Rodrigo que está disposto a enfrentar o pai. Luigi manda Laurita parar de receitar remédio para Perla. Cândida aconselha Caio a conversar com Daniel. Daniel observa que há ascensos superiores nas terras de Aline. Jurece entrega a Aline a escritura das suas terras, que guardou a pedido de Samuel. Cristian diz a Luzinda que Rosa o protege da escola. Caio desabafa com Aline, dizendo que está orgulhoso de si. Caio avisa Cândida que tem um plano para seu sucesso. Cândida diz a Caio que Antônio não a perdoará. Aline vai ao cartório e pede cópias alternativas da escritura. Laurita resolve confiar em Luigi para ajudar Perla a abandonar a dependência de medicamentos. Grades é enganada por Luigi. Marino elogia Luzinda. Aline desconfia de que alguma coisa esteja obstruindo a água que abastece suas terras. Aline diz a Daniel que não concorda com briga de famílias por causa de herança. Odilon resolve dar aula para Luzinda com Marino. Graça segue a orientação de Irene e planeja simular uma gravidez para prender o casamento com Daniel. Caio surpreende ao anunciar para a família que metade de tudo que é de Antônio pertence a ele.